trabalho social e inscritos aqui do canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, conversaremos um pouco sobre orientações técnicas e metodológicas com o objetivo de colaborar na elaboração dos planos de acompanhamento familiar, que são instrumentos fundamentais na atenção às famílias em situação de vulnerabilidade social ou risco social. Famílias que são atendidas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, e no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias, PAEF. Elaborar um bom plano de acompanhamento familiar, inscritos, é um importante passo para contribuir com a construção de uma atuação cada vez mais qualificada e uma prática voltada para a defesa dos direitos sociais. O conteúdo desse vídeo, ele tem por base de leitura o caderno de orientações, referências para a construção do plano de acompanhamento familiar. Ressaltando que essas orientações, elas não são somente para os profissionais dos CRAs e CREAs, mas sim aos demais profissionais que atuam em unidades e serviços socioassistenciais que têm como foco de sua ação o atendimento e acompanhamento familiar. Então, se esse conteúdo te interessa, assista esse vídeo até o final, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de informações. E se é a primeira vez que você está passando por aqui pelo nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá! A Política Nacional de Assistência Social, ela aponta como uma de suas grandes diretrizes a matricialidade sociofamiliar para a implementação dos serviços, programas e projetos, colocando a família na condição de sujeito de direitos, conforme a nossa Constituição Federal de 88 e demais normativas baseadas nessa nova concepção de proteção social e garantia de direitos, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica de Assistência Social. Falando na LOAS, segundo a LOAS, em seu artigo 2º, a assistência social, ela tem como um dos seus objetivos a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos. E para contribuir com o cumprimento desses objetivos de forma qualificada, continuada e padronizada, em 2019, foi aprovada a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, que, em sua matriz, entre outros itens, definem como trabalho social essencial dos serviços de atendimento às famílias, a acolhida, a escuta, o estudo social, a elaboração de diagnóstico socioeconômico, o monitoramento e avaliação dos serviços, a articulação interinstitucional com outras políticas públicas e com o sistema de garantia de direitos, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário e a construção de plano individual ou familiar de atendimento com orientação sociofamiliar, entre outras ações, complementares. E com isso, inscrito, devemos perceber a importância do plano de acompanhamento familiar como parte de uma metodologia de intervenção junto e com a família, ou seja, a forma como as informações são coletadas e registradas e como a família ela é envolvida nesse processo. Tudo isso é fundamental para um diagnóstico que leve realmente à definição de ações e encaminhamentos, possibilitando a superação da situação vivenciada.
E eu pergunto para vocês, é só a assistência social responsável unicamente para o desenvolvimento das ações voltadas ao enfrentamento das situações de vulnerabilidade social e risco social? Não, né? A articulação e o desenvolvimento de ações complementares com as demais políticas públicas e com os órgãos dos sistemas de garantias de direitos são primordiais para o trabalho de acompanhamento e atendimento familiar. Então, a eficácia de um instrumental dependerá da integração entre as demais políticas públicas. E no processo de elaboração do plano de acompanhamento familiar escritos, primeiramente, a gente precisa ter claro o entendimento conceitual no que diz respeito à diferença entre atendimento e acompanhamento. E também devemos ter claro as reflexões sobre o conceito de família, assumindo como legítimos os diversos arranjos familiares existentes na atualidade. Então vamos falar disso um pouquinho agora? A inserção das famílias nos serviços pode se dar de duas formas, né? Através do atendimento e através do acompanhamento. Atendimento, a gente entende como uma ação imediata, né? É uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção com vistas a uma resposta qualificada de uma demanda da família ou do território. Já acompanhamento nos traz o entendimento de um conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais, que pressupõe a construção de um plano de acompanhamento familiar com objetivos a serem alcançados, a realização de mediações periódicas, a inserção em ações do PAIF ou do PAEF, buscando o quê? A superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas. E sobre o conceito de família, vamos abordar aqui alguns dos principais conceitos, né? Como, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988, ela define, entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. Está lá no artigo 226, parágrafo 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 25, ele destaca a família natural, definindo-a como a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, né, e seus descendentes. Por sua vez, a Política Nacional de Assistência Social, de 2004, ela traz um avanço sobre o conceito puramente consanguíneo, né? Conceituando família como um conjunto de pessoas unidas, seja por laços consanguíneos, seja por laços afetivos ou de solidariedade, né? Trata-se, portanto, de considerar outros tipos de laços para além do modelo de família ideal formada por pai, mãe e filhos, né? O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele aponta para a necessidade de desmistificar a idealização de uma dada estrutura familiar como sendo a natural, reconhecendo a diversidade dos arranjos familiares no contexto histórico, social e cultural, para dar conta da realidade. Ele propõe que, para além da estrutura, seja enfatizada a capacidade protetiva e de socialização da família, em qualquer arranjo que se apresente, né? Então, diante desses conceitos, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo a família como um grupo social unido por vínculos de consanguinidade, afinidade e solidariedade,
que é o mesmo conceito que a gente encontra lá nos cadernos de orientações técnicas sobre o PAIF. E diante desse conceito, inscritos, a gente vai perceber que devemos elaborar o plano de acompanhamento familiar que proporcione a instrumentalização ético-jurídico-político, teórico-metodológica e técnica operacional para que o trabalho com a família ele contribua para a efetiva emancipação desses sujeitos. Dessa forma, o plano ele vai pressupor uma metodologia participativa que envolva a família, pactuando responsabilidades e compromissos, metas e objetivos, tanto no âmbito da proteção social básica, no PAIF, onde o acompanhamento familiar ele objetiva fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida, e prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando assim a superação de situações de fragilidade social vivenciadas, como no âmbito da proteção especial, no PAEF, cujas ações que também devem ter como foco a família, tem como pressuposto o fortalecimento e o resgate de vínculos familiares e comunitários, ou a construção de novas referências para o indivíduo quando for o caso. E é importante lembrar, inscritos, e aqui eu já deixo uma dica para vocês, que o registro do acompanhamento familiar, ele deve ser feito em um prontuário único, composto de um conjunto de documentos padronizados, englobando informações geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a família. E para um bom registro de informação, nós técnicos precisamos ter aptidão para executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, tanto individual como em grupo, que permitem identificar as necessidades, ofertando orientações a indivíduos e famílias. E também nós técnicos precisamos articular serviços e recursos para o atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos, bem como desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação que visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária. E além disso, devemos apresentar também habilidades de trabalhar em equipe, produzir relatórios e documentos que serão necessários ao serviço e demais instrumentos técnicos operativos, bem como também realizar monitoramento e avaliação do serviço. Então, voltemos aqui ao acompanhamento familiar. Nós podemos contar com alguns instrumentais que podem servir de referência para a construção de uma metodologia de atendimento que melhor se adeque às peculiaridades e necessidades dos serviços da população de cada território, Porque as necessidades, elas podem ser diferentes mesmo dentro de um mesmo território, de um mesmo município, de um mesmo bairro, Então, como exemplo desses instrumentos, nós temos a ficha de identificação no primeiro atendimento, que é uma momento da acolhida, a identificação e caracterização socioeconômica da família, o diagnóstico familiar, a análise técnica, o plano de metas, o formulário de acompanhamento e avaliação, que na medida de sua aplicação darão ao técnico um retrato da situação familiar. Lembrando, inscritos, que esse modelo do plano de acompanhamento familiar no qual eu estou trabalhando aqui com vocês, ele vai estar disponível, para que vocês possam baixar, ter acesso lá no nosso blog, o www.meudiariosocial.com, eu vou estar deixando aqui o link na descrição do vídeo. Então agora, já que vocês vão ter acesso, vão poder baixar esse modelo do plano, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura do plano, sobre essas partes que contém ali no plano de acompanhamento familiar. Então a gente vai iniciar com a importância da identificação e caracterização.
porque o preenchimento dessa ficha de identificação, que é feita lá no primeiro atendimento, na acolhida, é que vai permitir ao técnico uma observação mais geral da situação familiar a partir dos serviços utilizados na rede, a partir da inclusão em programas de transferência de renda, da existência de membros na família em medidas de proteção ou medidas socioeducativas, entre outros aspectos, caracterizando inicialmente algumas vulnerabilidades familiares possíveis de serem identificadas nesse momento de atendimento. E nesse primeiro contato, além da gente identificar essas primeiras demandas, é importante também que a gente conheça a realidade, né, a situação socioeconômica da família, né? E é nesse momento que a gente vai aplicar um instrumento que sirva para você identificar e caracterizar essa situação, permitindo que você identifique o grau de vulnerabilidade, considerando questões como renda, condições de moradia, de acesso ao trabalho, a saúde e a educação. Bem ali nos moldes ali do formulário do cadastro único, né, que é o nosso principal formulário que a gente utiliza de referência para identificar e caracterizar a situação socioeconômica de uma família. Então, preenchendo ali a identificação, depois identificando e caracterizando a situação socioeconômica das famílias, a gente vai partir para quê? Para o atendimento familiar, que é o momento que o técnico fará o diagnóstico e posteriormente a análise técnica das circunstâncias atuais de vida da família. Essas, inscritos, são etapas que definirão a necessidade ou não da elaboração do plano de acompanhamento familiar. O que é esse diagnóstico familiar? Os itens que compõem essa etapa do atendimento favorecem ao técnico o conhecimento da real situação das famílias, com os quais se efetivará o trabalho social, pois é a partir do dado real e atualizado, livre de idealizações, que será possível uma aproximação do técnico com as famílias atendidas e delas, né, com os serviços oferecidos em seu território. Tais informações lhe permitem conhecer as carências materiais, financeiras, educacionais, de saúde, de lazer, enfrentadas pelas famílias, além também dos conflitos relacionais. O diagnóstico inscrito é a forma de você constatar, por meio ali da escuta qualificada da família, a precariedade do acesso ou não acesso a direitos constitucionalmente assegurados, impossibilitando a inclusão e a autonomia da condição de suas vidas. Também é por meio do diagnóstico que se terá o conhecimento das potencialidades que as famílias apresentam. E se o que a gente busca é a autonomia das famílias, né, nada melhor do que a gente identificar, além das dificuldades, as potencialidades que aquela família apresenta. A partir dos dados obtidos com o diagnóstico, o técnico ele vai construir um perfil da família, devendo sempre atentar para as demandas que requeram ali uma ação imediata e aquelas de médio e longo prazo, né? Após a construção do diagnóstico, passaremos para a análise técnica. A análise técnica será realizada pelos profissionais que acompanham a família, baseando-se nas informações obtidas até o momento e nas consultas aos serviços utilizados pela mesma. Nesse item, inscritos, deve constar as observações avaliadas como necessárias à efetiva garantia dos direitos da família. No processo de análise, surgirão as suas principais fragilidades no que necessitará de orientação e apoio da rede, como também o que poderá ser potencializado na intervenção junto à mesma, né, junto ali à família. E a rede, claro.
E é nessa análise técnica, nesse momento, né, que surge o plano de acompanhamento familiar. O plano de acompanhamento familiar trata-se de um instrumental de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas com as famílias. O plano, ele será constituído, né, ou ele será construído no momento que o profissional observar, ali por meio da análise técnica, os riscos e vulnerabilidades decorrentes das situações expostas pelos membros da família, que requeiram, né, intervenção de curto, médio e longo prazo. No plano de acompanhamento, constará o plano de metas e instrumental de acompanhamento e avaliação. E continuando aqui com as dicas escritas, é necessário esclarecer para a família que o plano de acompanhamento ele vai ser construído conjuntamente entre ela e o técnico de referência, e que ambos são corresponsáveis pelas metas estabelecidas para o fortalecimento dos seus membros. E eu vou levantar aqui com vocês uma questão muito importante. Vocês lembram que a gente falou lá no início da importância, né, de outras políticas públicas, do sistema de garantia de direitos? Isso se deve em razão da complexidade de algumas situações que as famílias elas vão apresentar para vocês. São situações que às vezes extrapolam um pouco a área de competência do técnico. E para que ele não se sinta sozinho, nem frustrado ou culpado por não conseguir cumprir aquelas metas, é importante que haja toda uma articulação institucional mais ampla e de uma rede de serviços para que ele consiga buscar cada vez mais parcerias, né, para suprir as necessidades da família, tá? Então, esse entendimento ele reforça a necessidade de ampliação e fortalecimento da rede. E dentro, né, do acompanhamento familiar, após toda essa identificação, nós vamos fazer o quê? Partir para o plano de metas. O plano de metas, ele está dividido por eixos, correspondentes a diversas políticas públicas. Nem tudo você vai resolver na assistência. Tem coisa que você vai precisar da saúde, tem coisa que você vai precisar da educação, enfim, de outras políticas públicas. Nesse item também serão colocadas as propostas de trabalho para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E as principais ações que serão realizadas junto à família. Por consequente, será analisada a dinâmica familiar, a rede social de apoio e a forma como essa família se organiza frente às violações dos direitos, devendo o profissional identificar as ações necessárias para o aprimoramento das potencialidades e pontos a serem fortalecidos junto às famílias. O prazo para a execução das metas, ele deve levar em consideração o contexto psicossocial da família para definir o tempo, se de curto, médio ou longo prazo. Caso haja divergência ali entre algum outro membro da família, é necessário que se faça ali o registro da opinião de todos os membros da família. Nem todos vão pensar iguais, alguns vão achar que pode se resolver mais rápido, outro que pode resolver um pouquinho, com um prazo um pouco maior, O importante é registrar ali a opinião de todos, tá? Cumpre ressaltar que o plano de metas ele será continuamente alimentado conforme novas metas forem surgindo, forem sendo estabelecidas durante o acompanhamento e avaliação da família. Falando em avaliação, que é o nosso último ponto aqui de discussão, que é o acompanhamento e a avaliação, que é muito importante, Esse instrumental, ele é relevante
no sentido de que todo o acompanhamento familiar, ele deve passar por avaliação da família e equipe técnica do serviço. É o momento em que será observado se houve superação, né, das situações de vulnerabilidade e risco social e, consequentemente, a necessidade do desligamento da família, ou se há necessidade de adequação do planejamento no acompanhamento e a sua continuidade. Novas metas, elas poderão ser repactuadas, né, permitindo a família refletir junto com o técnico sobre o andamento dos objetivos estabelecidos no plano de metas e as dificuldades, né, que a família encontrou, que o técnico encontrou ali, impedindo de que aquela família conseguisse alcançar aquela meta. A avaliação, inscritos, ela não deve ficar restrita à família, né? Mesmo porque as dificuldades ali descritas por elas, né, e outras percebidas pelo próprio profissional, pode ser que ela abranja outras diversidades presentes ali no território e que acaba influenciando diretamente ali na dinâmica da família, tá? E aqui, para finalizar, o instrumental de acompanhamento e avaliação, ele deve ser preenchido, né, na ocasião dos atendimentos ali da família, com o registro das ações e dos encaminhamentos realizados. Então, essas eram algumas orientações que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar a estrutura aqui do plano, mas esse plano ele vai estar disponível lá no blog, como eu falei para vocês anteriormente. E o meu intuito aqui, mais uma vez, foi poder contribuir com o exercício da prática profissional de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das orientações aqui apresentadas. Vocês podem deixar os comentários de vocês para que a gente possa estar interagindo, né? E assim contribuindo também para o crescimento aqui do canal. E vocês podem deixar também sugestões para as gravações aí dos nossos próximos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Se ainda não deixou o like, gente, vamos deixar o like aí para ajudar no crescimento do canal. Vamos compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. E falando em redes sociais também, não esqueçam de visitar lá o nosso Instagram do Meu Diário Social, que também está sempre trazendo aí muitas novidades, resumos, indicações de leituras, materiais da atualidade, entre outros. Então, muito obrigado por terem ficado comigo aqui até o final do vídeo e até o próximo vídeo.